Esta CPI da Covid já nos propiciou algumas cenas memoráveis e que vão entrar para a história da política brasileira. Mas uma delas aconteceu ontem e envolveu o senador Fabiano Contarato e o empresário Otávio Facuri, que é suspeito e acusado de ser financiador e integrante do tal Gabinete do Ódio, que seria uma estrutura montada pelo Bolsonaro para difamar e para atacar as pessoas na internet, né? Para propagar fake news sobre as pessoas, destruir reputações. Quem sabe eu volte mais tarde hoje para falar um pouquinho mais sobre outros aspectos do depoimento ontem do Facuri, mas eu quero pegar esse confronto que se deu entre o senador Contarato, que foi difamado pelo Facuri nas redes sociais, quando ele vai e fala, né, e expor a dor que ele sofreu ao ser vítima de um ataque homofóbico do Facuri contra o Contarato. Eu vou fazer uma coisa diferente hoje, né, porque geralmente eu ponho no final aqui o trecho da fala dos senadores ou o trecho dos depoentes. Eu vou pôr agora no começo, porque é muito importante que a gente pare, ouça e assimile aquilo que o senador Contarato está falando. Mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo seu comentário dando um bom dia e também se inscreva no canal para a gente poder chegar a 700 mil inscritos até o fim desse ano. Então vamos ouvir aqui senador Contarato confrontando o empresário Otávio Facuri. Ouçam. E aí o senhor pegou um Twitter meu que, por um erro de grafia de rede social, o senhor fala isso. E aí que mais me admira. Porque o senhor não é um adolescente. O senhor não é um adolescente. O senhor é casado, o senhor tem filhos. A sua família não é melhor do que a minha. E o senhor diz o seguinte: o delegado homossexual assumido talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário. Exiba, por favor. O delegado homossexual assumido talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário. Quem seria o perfumado que lhe o cativou? Eu sinceramente, senhor presidente, me perdoe, senador Omar, mas eu não consigo entender o que leva um ser humano que tem maioridade, e a maioridade é de 18 anos, o que leva o senhor tem filhos, qual a imagem, enquanto pai, enquanto esposo, enquanto cidadão, o senhor vai passar para os seus filhos? Isso é obedecer o princípio da legalidade? Porque o Supremo Tribunal Federal, tardiamente, o mesmo Supremo que o senhor defende para extinguir, criminalizou a homofobia, equiparando ao crime de racismo. Aliás, um dos poucos crimes que são considerados inafiançáveis e imprescritíveis. O senhor está obedecendo o princípio da moralidade? Qual o conceito de moralidade do senhor? Qual o conceito de legalidade? Qual a imagem que o senhor vai deixar para os seus filhos? O senhor pode ter todo o dinheiro do mundo. Eu tenho minha vida modesta e com muito orgulho. Cuidando da minha família, com orgulho com meu esposo, com os meus 2 filhos, Gabriel, de 7 anos, Mariana, que fez 2. Mas eu quero que eles tenham a certeza de que eu lutei e vou continuar lutando para reduzir essa desigualdade que há no Brasil. Porque se o senhor obedecesse o princípio da legalidade, o senhor saberia que no artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal, está expresso que um dos princípios, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Toda e qualquer forma de discriminação. O senhor não é um adolescente. Então, eu não poderia deixar de me pronunciar. Senador Contarato, de me pronunciar, por gentileza. Desculpa o desabafo, mas lamentável ler isso, lamentável. E digo para o senhor que está aí à frente, que disse que tinha orgulho de ser brasileiro, eu falo que eu tenho vergonha de ter você como brasileiro, depois disso daí. Senador Contarato, meus sentimentos aí, e conte comigo sempre na luta contra pessoas que agem com esse princípio baixo e vergonhoso. Obrigado. Desculpa mais uma vez estar aqui, senhor presidente Omar, perdão, e obrigado pela oportunidade de estar falando, senador Renan. Eu só queria falar para vocês que é muito difícil a gente ter
E eu queria que o depoente prestasse um pouco de atenção, por gentileza, porque eu tenho todo respeito ao senhor, porque aprendi pelos meus pais, que eram motoristas de ônibus, que minha mãe é analfabeta, que a gente tem que respeitar as pessoas. Eu aprendi, senhor Otávio, que a orientação sexual não define o caráter, que a cor da pele não define o caráter, que o poder aquisitivo não define o caráter. Eu aprendi isso. E eu fico muito triste, sabe por quê? Porque isso é o típico do ser humano em que passa uma imagem e eu fico me colocando no lugar dos seus filhos. Isso vai ficar registrado aqui no Senado Federal ad infinito. E o senhor não sabe como é que é difícil para mim expor a mim, minha família e meus filhos aqui num momento tão delicado como esse. Mas é necessário isso para que outros não sofram o que eu estou sofrendo, porque se o senhor faz isso comigo como senador da República, imagine num Brasil que mais mata a população LGBTQIA+. Então o mínimo que o senhor deveria fazer é pedir desculpa não só a mim, a toda a população LGBTQIA+, a toda a população. Assim como Martin Luther King teve um sonho, eu também tenho um sonho. Eu sonho um dia em que eu não vou ser julgado por minha orientação sexual. Eu sonho um dia em que meus filhos não serão julgados por serem negros. Eu sonho um dia em que minha irmã não vai ser julgada por ser mulher e que meu pai não será julgado por ser idoso. Esse dia ainda não chegou, porque o senhor é o típico da pessoa que retrata muito bem esse presidente da República, que fala na família tradicional, mas a minha família não é pior do que a sua. Porque a mesma certidão de casamento que o senhor tem, eu também tenho. Que fala na pátria, que fala na legalidade, que fala na moralidade, mas o senhor é o principal violador dessa legalidade e moralidade. Que fala em Deus, acima de todos. Deus está no meio de nós. Então eu fico assim, eu não poderia deixar de fazer esse registro e de requerer à presidência que seja remetido cópias dessas postagens, senador Omar, à Polícia Legislativa, para que apure o crime de homofobia praticado por esse depoente aqui. Na certeza de que nada, não vai ser responsabilidade penal, não vai ser responsabilidade civil, não vai ser nenhuma responsabilidade administrativa, que vai tirar a dor que o senhor me causa, que o senhor me ocasionou. O senhor nunca me viu, o senhor nunca conheceu minha família, o senhor não conhece meus filhos, mas nada te dá direito de fazer o que o senhor fez, porque essa dor é incomensurável. Não tem dinheiro que pague isso. Mas eu espero, eu estou expondo, mais uma vez, minha família, meus filhos, meu esposo, para que outros não passem pelo que eu passei. Muito obrigado, senhor presidente. Senador, o senhor me permite? Senador Contarato, só para dizer que o senhor não está sozinho. Nós, senadores, estamos com você nessa luta. O Contarato não foi o único alvo ali do Facuri nas redes sociais. Ele atacou vários senadores, criticou vários senadores, mas o que acontece com o Contarato é particular, porque ali não é apenas uma crítica ao senador, um ataque pessoal ao senador, mas é um ataque homofóbico. E como diz o Contarato ali, isso é um crime. Isso é um crime, isso não está resguardado na livre expressão, isso não está resguardado no direito à opinião, isso aqui é um crime. É um crime grave. E eu quero aproveitar aqui e prestar a minha solidariedade ao senador Contarato, mandar um abraço virtual para ele e para a família dele, porque ele é um dos senadores que nos orgulha. Ele é um dos senadores que, com suas posições lá, com a sua visão, com o modo como ele se porta e o modo como ele defende suas ideias, que é um exemplo. Eu adoraria que houvesse muitos senadores Contaratos no Senado e muitos deputados e outros políticos com o perfil do Contarato. É uma pessoa que nos orgulha, é um brasileiro que nos orgulha e que eu me sinto, embora não tenha votado nele, né, não sou do Espírito Santo, mas é um senador que me representa. É um senador que eu olho lá e que eu vejo as minhas ideias em grande parte espelhadas naquilo que ele fala. Então eu quero que, como eu falei, mandar um abraço para ele e para a família dele e dizer que tem muita gente que o olha com admiração, tem muita gente que compreende a mensagem que ele transmite e que muita gente que compartilha dos valores que ele representa. E aí a gente entra nessa questão, de fato, que é a questão de valores, né? Eu já falei muitas vezes sobre esse assunto aqui e vale insistir nesse ponto, porque você tem ali um bolsonarista, você tem ali um sujeito que, como eu disse, suspeito de integrar o gabinete do ódio, porque a mensagem que eles propagam é de ódio.
A mensagem que eles passam adiante é isso, é uma mensagem de intolerância, é uma mensagem de perseguição dos demais, é uma mensagem de destruição da oposição política, é uma mensagem de ódio. E daí muitos senadores, além do Contarato, como o próprio presidente da comissão, o Omar Aziz, o Randolfo Rodrigues, entre outros lá, a senadora Elisiane Gama, falaram sobre a questão do amor. Porque você tem um sujeito, né, esse Otávio Facuri, que quando se apresenta ali, ele faz uma introdução ali mostrando como se ele fosse, sabe, um sujeito amoroso, né, alguém que respeita a família, a legalidade, a moralidade. E, como diz o Contarato, não é isso que ele faz. Ele é alguém que viola a lei ao ser homofóbico, e aí há uma denúncia feita agora que vão encaminhar para que ele seja processado e investigado por crime de homofobia. Ele viola a lei, e ele é alguém que não defende a moralidade e não defende nenhum valor cristão. E eu já falei muitas vezes sobre esse assunto, né? A gente tem que pensar que, essencialmente, pelo menos, originalmente, a mensagem do cristianismo é uma mensagem de amor e de tolerância. Durante séculos, até o momento no qual o cristianismo se torna uma religião institucional, durante séculos, o cristianismo foi uma mensagem de paz, de amor e de abnegação, de sacrifício, de ajuda ao outro, de caridade, até um ponto que há uma mudança ali, e daí tem essa noção de que eles passam de mártires a inquisidores. E daí, nos próximos milênios, o cristianismo se torna uma religião com duas visões, né, duas vertentes. Uma vertente que mantém ou tenta preservar a visão original de tolerância e amor ao próximo, e uma outra vertente de opressão, de perseguição, de extirpar hereges, por exemplo. Mas segue esses dois caminhos que estão em constante conflito e intersecção. Mas, de qualquer maneira, a disputa que se dá é uma disputa por valores. Porque, por um lado, você tem pessoas, né, os conservadores, ou os bolsonaristas, ou a extrema-direita, né, porque são grupos distintos, mas que estão também em conexão, que dizem defender a família. E a visão que eles têm da família é altamente excludente. Uma visão extremamente limitada de família, que engloba apenas um perfil de família. E isso é o oposto do que nós pensamos. E é o oposto daquilo ao qual o Contarato se refere. Porque vamos supor o seguinte, vamos supor que você tenha um casal que não pode ter filhos, e eles vão e adotam uma criança. Esse núcleo, pai, mãe e filho adotivo, não são família? É claro que são. Porque a família, enquanto que tem esse aspecto de consanguinidade, não é apenas isso. A família é composta por esses laços afetivos que unem as pessoas. Então, se você tem, por exemplo, alguém que foi abandonado, e daí uma senhora na rua encontra essa criança, um bebê abandonado, no lixo, como já aconteceu várias vezes, né, a situação, abandona no lixo uma criança, e uma senhora pega essa criança e adota e cria, ela é família daquela criança. E daí, pensando na família do Contarato, que é um casal, 2 homens, com 2 crianças, é uma família. E não há ninguém, não há Otávio Facuri que venha dizer que aquilo ali não é família, que a família dele é melhor do que os demais, que aquele modelo que ele segue, o tal modelo, sabe, tradicional, que talvez nunca tenha existido de fato, mas o tal modelo tradicional é o único a ser seguido. Há inúmeros padrões, há inúmeros modelos de família, que inclui pai solo com filho, mãe solo com filho, avó criando neto, tios criando sobrinhos, 2 mulheres criando crianças, 2 homens criando crianças. Há inúmeros modelos de família, há inúmeros. E essa disputa por esses conceitos é fundamental para resgatar essa parte da população que caiu nesse canto da sereia da extrema-direita. Nós defendemos a família. Não, vocês defendem o modelo excludente de família. Vocês defendem o modelo que é de intolerância, de desrespeito aos demais modelos de família. Nós defendemos o cristianismo. Não, vocês defendem o modelo de ódio, que não representa a origem da religião, que não representa nem sequer a mensagem de Jesus. Basta ler os evangelhos que você percebe isso. Então, eu já falei várias vezes sobre isso, inclusive eu repito aqui, é importante que nessa disputa por valores a gente consiga recuperar essas noções que foram sequestradas e monopolizadas pela extrema-direita, como se eles fossem os únicos defensores da família. Eles não são. Como se eles fossem os únicos defensores dos valores cristãos. Eles não são. Há muito mais gente cristã por aí que realmente está vivendo o cristianismo. E não são essas pessoas. Como eu falei, vários senadores vieram falar da mensagem de amor, né? Se você é um cristão, então defenda o amor, não vá propagar ódio na internet, não vá atacar as pessoas na internet, mas eles são incapazes de compreender, porque a visão que eles têm é a visão da cruzada, é a visão do templário. Tanto que você tem até a imagem, né, do Deus Vult, que inclusive um dos amigos ali do Facuri, né, que é o Felipe G. Martins, já publicou nas redes sociais, Deus Vult, seria a vontade de Deus, Deus o quer. E que seria um grito de guerra, né, uma guerra santa, uma cruzada contra os infiéis.
que é o que eles pensam que eles estão fazendo. Eu acho que isso é importante a gente ter em mente. A extrema-direita, eles acham que estão numa cruzada contra seus inimigos. E a disputa é uma disputa terrena, é uma disputa por valores terrenos, mas é uma disputa espiritual também. E aí é que entra a questão, né? Quem realmente é crente, né? Quem realmente acredita em Deus, quem realmente acredita em Jesus, precisa recuperar essa mensagem e mostrar que a religião que eles seguem não é isso. A religião que eles seguem não é da intolerância, é do acolhimento, é de trazer as pessoas para si. É de agregar. E mais uma vez eu recomendo que vocês assistam aqui a uma série da Netflix chamada Amend, que conta a disputa progressista nos Estados Unidos por direitos civis, começando, sabe, para a abolição da escravidão, depois por direitos dos negros, depois pelos direitos das mulheres, dos homossexuais e até por fim os direitos dos imigrantes. E o episódio sobre os direitos LGBTQ é particularmente comovente, porque toda a mensagem que perpassa a luta dos homossexuais é o direito de amar o outro. Não é, sabe, um ideal de destruição do outro modelo de sociedade ou de destruição da família tradicional, entre aspas, aqui, né, pai, mãe, filho. Não é isso. É o direito que eles querem de poder amar outra pessoa, de viver com essa outra pessoa, e de constituir família, e de constituir patrimônio, e de ter os direitos. E é comovente porque, sabe, você percebe como, em grande parte, é ignorância. A ignorância das pessoas. O preconceito ele nasce da ignorância. E a ignorância nos leva ou a temer ou a odiar aquilo que a gente não entende. E é preciso esclarecer as pessoas. É preciso mostrar, talvez de maneira gentil, mas como elas são ignorantes. Porque é isso, é ignorância. É o desconhecimento das coisas. Não no sentido de burrice, mas é ignorância mesmo, é não saber, é não conhecer, é não ter contato, é não ver a realidade dessas pessoas, é não ver como elas se comportam, como elas vivem. É ignorância. E essa ignorância leva ao ódio e ao medo de mulheres independentes, de minorias étnicas conquistando espaço na sociedade, espaço nas empresas, nas corporações, nas universidades, homossexuais obtendo direitos de casar, de adotar crianças, de construir família, de imigrantes poderem vir de um país em guerra muitas vezes, de um país em crise econômica, poderem vir e construir um patrimônio, construir uma família, ajudar na sociedade na qual eles estão vivendo. É ignorância isso. A origem do preconceito é a ignorância. E depois, claro, tem o elemento da maldade também, né? Pessoas que são intolerantes mesmo, que são raivosas, repletas de ressentimento e que, sabe, focalizam num grupo para atacar. E é o que eu percebo, na verdade, com a extrema-direita e com esses grupos bolsonaristas. É o ressentimento, né? É a sensação de perda de privilégios. E daí você precisa singularizar certos grupos para poder destruir. O ódio que eles carregam é o ódio da ignorância e do ressentimento. E, sinceramente, né, a mensagem que alguns senadores tentaram passar para o Facuri não vai entrar no ouvido do cara. Não vai. Ele não vai mudar a postura dele, não vai, sabe, compreender o que foi dito, porque é alguém que está, sabe, mergulhado, chafurdando no ódio. Eu repito aqui o que eu já disse, inclusive essa semana, o ódio nos corrói, o ódio destrói as pessoas. De qualquer maneira, mais uma vez, presto solidariedade ao senador Contarato, alguém que eu respeito muito mesmo, e a gente precisa insistir na mensagem de que intolerantes, preconceituosos, homofóbicos, racistas, machistas não passarão. Estamos aqui todos os dias reforçando a mensagem para evitar que essas pessoas continuem no poder, cheguem ao poder e usem do seu ódio, da sua ignorância e do seu preconceito para destruir os demais. Eu quero saber o que vocês pensam aqui, primeiro sobre o confronto que houve entre o senador Contarato e o Facuri. Realmente é triste que um senador da República tenha que vir falar essas coisas para um depoente, é triste. Mas me diga o que vocês pensam aí no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Fala, turma do canal do Henry Bugalho, esse grande amigo professor do ICL. Eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. E no dia 14 de outubro, às 8 horas da noite, a gente vai ter uma aula para comemorar um ano de existência do Instituto com o tema Os Segredos da Economia Comportamental. Talvez no mundo de hoje o tema mais importante para ser estudado e o tema da moda nos principais centros acadêmicos do mundo. Com ele a gente consegue entender por que a gente toma as decisões de uma maneira tão impulsiva como a gente toma hoje em dia. Por que a gente é levado a acreditar em notícias falsas sem checar o seu conteúdo e sua fonte.
como políticos e marcas fazem com que a gente tome decisões que são péssimas para a gente e ótimas para a lucratividade e para os interesses deles. Tudo isso eu vou explicar para vocês em 1 hora no dia 14 de outubro às 8 horas da noite. Para você se inscrever é muito simples, clica no link aqui em cima ou aqui embaixo e aí gratuitamente você vai poder se inscrever em poucos segundos. E depois é só ficar atento no seu e-mail, porque a confirmação da sua inscrição vai chegar lá. Não perde essa chance não. Dia 14 de outubro, 8 horas da noite no horário de Brasília, uma aula histórica para celebrar 1 ano do Instituto Conhecimento Liberta. Até lá!